Hoje chegamos no livro de Esté, vamos começar essa leitura e eu espero que a sua leitura seja emocionante, seja envolvente, porque o livro de Esté é um livro fantástico, assim, é, merece ser lido com a maior atenção possível e apesar de talvez você conhecer essa história, ela não é cansativa, não é algo repetitivo, você pode ler e trazer muitas informações interessantes, né? Que livro fantástico. É o livro da Bíblia, o único que não fala o nome de Deus, né? Não apresenta ali o nome de Deus assim, tal, não faz referência, mas ele está permeado do agir de Deus, porque nesse livro a gente vê dois aspectos que a gente consegue enxergar em todos os livros da Bíblia, mas esse, por ser uma narrativa histórica mesmo, ali o autor se preocupa em realmente relatar fatos que aconteceram e fatos assim muito vívidos. Você pode ver a soberania divina, porque lendo a história, pense nisso, olha o agir de Deus, como as coisas se encaixam, como as coisas caminham ali num sentido que você vê a mão divina, então tem a soberania de Deus guiando a história, mas você vê também o livre-arbítrio humano, a participação humana, o agir humano na história, tomando decisões e vivendo e agindo no mundo. E eu digo isso porque hoje a gente acaba enfrentando aí muitas linhas doutrinárias e teológicas, onde alguns autores, teólogos, vão fazer uma divisão. Olha, se existe a soberania divina, então o homem não tem livre-arbítrio, o homem é limitado em suas escolhas. Ou, por outro lado, outros vão falar, não, o homem pode tomar suas escolhas, suas decisões e tal, então a soberania divina fica presa, Deus não pode agir na história da maneira que ele quer. E isso é uma grande bobagem, né? Porque esse livro mostra as duas situações atuando juntas. Soberania, Deus agindo na história, Deus conduzindo a história e a participação humana, o ser humano tomando suas decisões. Então, um livro assim maravilhoso. Essa história ela aconteceu ali mais ou menos 100 anos depois do exílio babilônico. A gente leu até agora livros dos profetas que aconteceu a história antes da Babilônia, né, antes do exílio. Aí a gente leu livros que foram escritos durante o exílio babilônico e olha só que interessante, é um livro que uma história que aconteceu ali 100 anos mais ou menos depois do exílio babilônico. O povo de Israel já tinha voltado para Israel, para o seu território, tinha o templo e tal, tava acontecendo ali as sinagogas começando a existir, pessoas estudando a lei, então a vida estava correndo, mas tinha judeus espalhados em outras localidades do mundo. E essa história acontece na capital da Pérsia, Suzã. A Pérsia era o grande império que dominava e comandava o mundo. A sua capital era Suzã e a história vai se passar ali. Então, quem são os protagonistas, né? A rainha Esté, o rei também, Assuero, Mordecai, Amã. São as peças-chave aí do livro que você vai ver essa narrativa, né? E você vai ver esse dilema. Porque começa a história, o capítulo 1 e 2 vai falar sobre um grande banquete que esse rei fez, e um banquete que durou 180 dias, né? Imagina aí, muito tempo, né? Alguns meses de banquete. No final ele pede ali para sua rainha Vasti servir ao banquete, ele tá bêbado, os homens também, e ele quer mostrar a sua rainha. E aí começa a confusão, né? Que a rainha não vai, e aí o rei cria lá um decreto e acaba separando dela. E aí ele então quer contrair uma noiva, uma mulher, uma esposa. E aí é onde entra Esté e a gente vai ler a história dela. Eu não quero contar aqui a história porque eu quero realmente que você leia. Mas a divisão dos capítulos são essa. O capítulo 3 vai falar sobre Amã sendo exaltado e Amã se sente assim muito poderoso. Ele era poderoso, mas ele tinha uma raiva dos judeus.
E este livro vai contar sobre a história, a última história do período em que os judeus foram perseguidos no Antigo Testamento. Então, nós vemos que o povo judeu, eles foram perseguidos, e essa é a última história. Então, vai contar a história do povo judeu sendo perseguido. E esse livro é tão importante que tinha uma festa que os judeus faziam, a festa de Purim, e nesse período eles liam o livro de Esté. Se tornou ali um marco para ser lembrado de como Deus agiu para impedir que esse povo fosse extinto. Porque se dependesse de Amã, seria extinto. Mas Deus mudou a história, né? Aí depois, no capítulo 4, você vai ver Esté e Mordecai conversando a respeito do decreto que foi feito e como eles iam resolver isso. E depois Mordecai fala, tem uma coisa muito interessante para Esté, né? Mordecai fala, olha, você conseguiu chegar a ser rainha, né, da Pérsia, mas veja bem, talvez Deus te colocou nessa posição justamente para nesse momento de dificuldade você ser aquela usada por Deus para tirar o povo, livrar o povo da morte. Não, eles não usaram o nome de Deus, né? Como eu já disse aqui, mas é claro que fica implícito isso daí. E aí o capítulo 6 vai continuar essa narrativa da história, capítulo 7, aí capítulo 8, Esté vai fazer um banquete e convida o rei, e ela já tinha lá tudo orquestrado para o livramento, né? E a gente sabe que Amã, ele é exaltado, Amã não, Mordecai é exaltado, e Amã tem que exaltar ele. Então assim, não vou contar a história, porque é uma história que merece você ler, mas fique com isso em mente. É uma história onde nós vemos a soberania de Deus conduzindo a história e a participação humana nas tomadas de decisão. Esté teve que tomar a decisão de se apresentar na frente do rei com a cara e com a coragem. A Mordecai, ele esteve presente ali nos bastidores, e Deus conduziu a história para livrar o povo de Israel da extinção. Belíssimo livro. Leia a Bíblia. Esses vídeos eu estou fazendo aqui para te animar a ler a Bíblia, a se envolver nessa leitura, a buscar a direção de Deus e a compreensão, a palavra que Deus tem para a sua vida através dessa narrativa. E nós já estamos caminhando para o final do Antigo Testamento. Olha só, já estamos aí pertinho de terminar. Então fique animado, não desista dessa leitura, permaneça firme, porque vale muito a pena a gente concluir o ano terminando a leitura bíblica e no 1º de janeiro começar de novo. Porque é assim, a gente termina e já começa, a gente termina e já começa, porque a gente só tem a ganhar com isso. Olha só, se você chegou até aqui nesse vídeo, muito obrigada. Seja bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Alba, esse é o canal Pouco Tempo. E se você está aqui até agora, já aproveita, se inscreve aí, deixa like, compartilha esse vídeo para animar outras pessoas a lerem a Bíblia, tá bom? Então, valeu, obrigada, Deus abençoe e até a próxima.